Assim, isso aqui é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus, com D pequeno, o Deus desta era, cegou a mente dos incrédulos, para que eles não pudessem ver a luz do Evangelho, a glória do Messias, que é a imagem do Criador. Pois bem, Epperson descreve a maçonaria como uma religião empenhada em unir Deus e o homem. Essa é a visão do cara aqui. Ele vai falar as várias visões, não é a dele necessariamente. Elevando os iniciados, pré-selecionados, a um nível de consciência para que possam contemplar o funcionamento do grande arquiteto. E aí vem a pergunta, quem é esse grande arquiteto? No início acreditava-se que Deus, o arquiteto, havia enviado Osíris e Ísis, o aspecto masculino e feminino da divindade, para a humanidade e para ajudá-los. Isso aqui é o que pensa então a maçonaria, não o cara do livro. Vou deixar bem claro aqui, está contando o que o outro cara que fala da maçonaria diz, ok? Não será nenhuma surpresa que este grande arquiteto não seja o verdadeiro Deus do cristianismo, judaísmo e islã. Okay? Para o autor do livro, o criador das religiões, então, os monoteístas, cristianismo, judaísmo e islã, estão falando do mesmo criador no seu entendimento. Okay? Pois bem, e ele está colocando isso aqui. Ok. Continuando. O verdadeiro Deus do misticismo e dos maçons é, segundo o autor, Lúcifer. E os seus ícones profanos adornam obscenantemente a nota de $1 americana, o olho que tudo vê e a pirâmide inacabada. Mas podemos realmente mostrar, sem sombra de dúvida, que Lúcifer é o Deus do Sol e o olho que tudo vê e o arquiteto do universo? Ele responde, sim, nós podemos. Além disso, não é só o autor que fala isso. Tem um vídeo no YouTube, não sei se ainda existe, mas muito tempo atrás eu assisti, que era um cara muito importante da maçonaria saindo de uma loja maçônica. E aí um cara vai entrevistar e começa a fazer pergunta, etc. Tal, e o cara vai se esquivando. Até que o cara diz assim, mas Lúcifer é Deus? E o cara diz assim, quem disse que não é? Né? E aí o cara discute e diz que é. Então assim, tinha um vídeo sobre isso. Agora, é lógico, né? O nome do capeta, efetivamente, é Rei Léo, né? Mas a gente sabe que os satanistas chamam de Lúcifer, como filho da luz, etc. Tal. A gente sabe disso. Então, continuando aqui. Mas o nome dele não é esse. O nome dele é Rei Léo. As informações privilegiadas de Demond Wilson nos informam que o 33º grau ensina formalmente que Lúcifer é o arquiteto do universo. Formalmente. Segundo esse cara aqui, Demond Wilson. Os maçons ensinam que Osíris é o deus que é Lúcifer, assim como ensinam que o olho que tudo vê também é Deus ou Lúcifer. E da mesma forma que esses dois símbolos representam o grande arquiteto do universo, que diz no livro. Lúcifer é chamado de grande arquiteto porque o universo é a sua obra mais significativa segundo a visão dos maçons, não é a visão do cara do livro. Ok? Os maçons chamam o seu deus cobra de arquiteto, porque ele não é Deus, um Deus criador, pois Lúcifer criou o universo a partir de um material já existente, assim como fazem os arquitetos. O universo, então, é o templo elevado de Lúcifer, na visão dos maçons, e o seu maior e a mais perfeita obra de arquitetura. Bom, tem aí uma figura que basicamente é o símbolo da maçonaria aí, alguma coisa atrás, que eu não sei se é uma estrela ou o que é, mas estava lá a figura, estou colocando para vocês aqui. Continuando. O iniciado é ensinado através de níveis ascendentes de conhecimento sagrado a disciplina ocultista da razão sobre o conhecimento, que ele está alcançando a imortalidade, ou a sabedoria, na verdade, que é relacionada à imortalidade, conforme ele ascende a pirâmide de luz gloriosa, entre aspas, aqui de Lúcifer, que ele está colocando, porque é uma pirâmide de luz, não fala que é de Lúcifer, mas aqui ele vai dar a entender depois, durante esse capítulo. E é então iniciado no 33º nível. A razão de disciplinar o conhecimento da árvore do bem e do mal é o conhecimento do misticismo para a imortalidade a que Satanás aludiu no Jardim do Éden. Essa é a visão dos caras aí. Okay? O 33º grau acredita de todo o coração nos mistérios, apegando-se firmemente à doutrina da reencarnação. A maioria do pessoal da maçonaria, que eu conheço pelo menos, são espíritas. Okay?
Muitos são católicos, ao mesmo tempo que são espíritas e também são da maçonaria. Muitas dessas pessoas que eu conheço, inclusive de grau alto, como 33, em geral são pessoas assim bem legais. Eu gosto deles, assim, de conversar e tudo mais. Mas tem alguma coisa aí por trás que talvez muitos deles não entendam também. O que ele está colocando no livro aqui é um estudo que engloba vários outros livros, inclui, na verdade, vários outros livros, certo? Então, assim, vale a pena pensar um pouco no assunto. Continuando aqui. Então, assim, apegando-se firmemente à doutrina de reencarnação, assim como Osíris ressuscitou, ou, mais precisamente, reencarnou como um deus desenvolvido nos céus. O 33º grau é o nível superior do rito escocês. É o santuário mais íntimo do templo maçônico, intransigentemente dedicado ao misticismo maçônico. Ok. Aí tem uma loja maçônica, certo? As colunas, nesse caso aqui parece que tem um boi em cima de cada coluna. Bom, isso aqui é uma das lojas, tem várias lojas. E aí continua. O Conselho Mãe, ou Jurisdição Mãe, como o 33º grau é conhecido, reside, no caso, em Washington, D.C. Ele coloca aqui dos Estados Unidos. O significado desse conselho, além do poder que possui da estratégia secreta e sinistra de sedução que trama, é que ele também possui os 3 segredos finais dos maçons. Os iniciados do 32º grau têm esses segredos fatídicos finais ocultados deles. Eles são simplesmente informados. Abre aspas. Ele ainda não alcançou a luz. Conforme, então, o iniciado ascende ao zigurate da iluminação, ele é apresentado primeiro às alegorias de Osíris, definindo-o como Deus Sol, e então o iniciado é apresentado ao conceito do grande arquiteto do universo. Ok. Consequentemente, os gnósticos estabeleceram de forma chocante a Royal Society da Inglaterra e o Visibone College como a primeira assembleia de cientistas dedicada às maravilhas criadas pelo grande arquiteto do universo. As marcas escritas na arquitetura pelos maçons são símbolos que indicam que são meros instrumentos do grande arquiteto. O Wilson escreve que o 33º nível de iniciação professa a seus adeptos ser soldados da nova religião verdadeira, onde a religião verdadeira entende que Lúcifer é Deus. A visão dos maçons, ok? Na visão do cara que ele pegou o livro aí e está comentando. Ok. Os maçons têm as mesmas crenças que os antigos egípcios. Ok, isso aqui faz sentido, porque você vai ver várias lojas maçônicas com temas egípcios dentro, certo? Fotos dessas lojas. Ok. Alan Alford escreve que o conhecimento críptico que esconde quem é Lúcifer, junto com os segredos da reencarnação e o conhecimento secreto das 7 ciências espúrias, são os 3 segredos dos segredos, preciosos, mantido pelo 33º grau, com um segredo final, sendo Lúcifer, esse Deus, é Deus nos caras aí do 33º grau. Os iniciados de alto grau são mantidos na pureza da doutrina luciferiana. Albert Pike escreveu aos Conselhos Supremos que eles deveriam saber que Lúcifer era de fato o Deus secreto dos maçons. Pike escreveu ainda que a gloriosa luz, entre aspas, que todos os maçons buscam é o conhecimento de quem é Deus, pois eles acreditam que Lúcifer é o verdadeiro Deus do universo. Ok. Neste livro, ele diz aqui que neste livro ele rodeou, ele dançou em torno do cenário de Satanás, enquanto deixou cair algumas dicas e conclusões sutis. Agora é hora de começar então a definir essa noção. O cara vai começar a esquentar o livro agora, certo? A gente já começou a perceber isso. Pois bem, os maçons e todas as suas organizações genitivas e associadas acreditam que o verdadeiro Deus do universo é Lúcifer. A maçonaria e todas as suas organizações associadas estão finalmente se preparando para trazer a nova ordem mundial sobre a nova Babel que adora Lúcifer. Os ensinamentos de todas as diversas formas de misticismo pregam a mesma doutrina, todos declarando que Lúcifer é o anjo serafim caído. E isso certamente é testemunhado pelos maçons. O movimento da nova era, e particularmente as organizações reticentes do centro da maçonaria, que é, basicamente, os Illuminatis. Aí tem um anjo aí com um monte de gente morrendo ao pé dele, certo? Pois bem, uma figura. E continuando, todos eles estão registrados como adorando o anjo caído do misticismo,
que vê Lúcifer como um bom Deus a quem o grande mal foi cometido. É um Deus que o grande mal foi cometido contra ele. Sei. Lúcifer, segundo essa ideia ilusória, é o Deus bom, enquanto o verdadeiro Elohim do universo, Yahweh, é o mal na visão desses caras. Ou seja, é a inversão completa de valores. Lúcifer se disfarça de anjo de luz. A luz é o símbolo maçônico de inteligência, informação, conhecimento e verdade. Escuridão, por outro lado, é ignorância, mal e os seguidores de Anodai. Então a ignorância é, no caso aí, na visão do pessoal, judaísmo, os muçulmanos e os cristãos. Lúcifer é o deus da luz, na visão dos caras e da maçonaria, e o deus do bem. O deus que luta contra as trevas e o mal para a humanidade. Está nos ajudando, em tese, essa é a visão dos caras. Lúcifer é, na verdade, um derivado do latim lucidus, ou lux, que significa luz. Deve-se ter cuidado com quaisquer palavras genitivas derivadas de lux, como lucis, né, da luz, ou como organizações teosofistas Lucis Trust. A organização que leva esse nome, Lucis Trust, é uma editora de livros da Nova Era que apoia o movimento da Nova Era e do governo mundial. Outro nome corporativo a ser cauteloso é Lucent Technologies. Olha só. Uma das corporações desmembradas e do desmembramento da AT&T, que certa vez comprou uma franquia da Mondex, considerada o cartão inteligente do futuro. Lucent é composto de Lúcifer, é claro, mas o mais interessante é que o logotipo corporativo da empresa era o símbolo da serpente solar ou dragão vermelho, que é conhecido biblicamente como Satanás, e os místicos como Lúcifer. A Lucent Technologies optou por mudar seus escritórios para a 666 Fifth Avenue, em Manhattan. Mais tarde, essa Lucent Technologies se fundiu com a Alcatel, em 2006. Não tenho certeza se esse é o tipo de empresa que os cristãos escolheriam para ter controle dos próximos cartões inteligentes que anunciarão a sociedade sem dinheiro. Principalmente quando se pensa que a Mondex, que está propondo isso, já concluiu que o chip do cartão inteligente terá que ser substituído por um chip inserido na mão direita ou na testa. Tudo por razões de segurança. Pois bem, veja o livro de Apocalipse, a marca da besta, certo? Olha que interessante isso. Pois bem, tem aí uma história, não sei se é verdade, que diz que o dono da 666 Fifth Avenue, esse prédio aí, era o genro do Donald Trump. Eu não tenho certeza, não sei. Mas ele não comentou aqui, mas é um ponto aí que eu lembrei agora. Insígnias nos uniformes, tá? O uniforme dos soldados, em geral, tem uma insígnia, uma simbologia que mostra de que batalhão que ele é, o que ele adora, não que ele adora, desculpa, o que ele pratica e tudo mais, né? Tem um esquadrão de lançamento de projéteis, isso e aquilo. Pois bem, nas religiões pagãs, as religiões que têm origem nos Néfilins, também tem isso, tá? Os Néfilins seriam os gigantes, tá? A gente já viu isso no vídeo passado. Ok. Agora, os principais símbolos: obelisco, pirâmide, roda solar ou círculo solar, né, adoração ao sol, lua, né, como símbolos como, por exemplo, a lua crescente, olho de Horus e a serpente. Então aqui é o primeiro ponto que a gente vai levantar, que é o seguinte: qual que é a diferença básica entre cristão e pagão? Tem milhares, mas vamos pegar uma diferença muito básica. O pagão, ele adora a natureza. O cristão, ele admira a natureza e adora o Criador, quem fez a natureza. Tá? O pagão, ele adora a árvore, ele adora o bosque, ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora a serpente, ele adora coisas da natureza. O cristão não. O cristão admira determinadas coisas. Nossa, como o sol é bem feito, a lua é bem feita, etc. Tal. Mas nós adoramos o Criador, quem fez isso, porque ele está acima dessa beleza toda, certo? Porque ele fez. Tá? Inclusive, assim, vários grupos pagãos reclamaram que eu falei que a lua é um holograma, porque não, que a lua não é um holograma, etc. Tal. Eu sei, eles ficam tristes de falar que o sol que a gente vê é um ponto focal do plasma. Eles ficam tristes. Vai fazer o quê? Né? Eu não adoro o sol, né? Então, para mim não faz diferença. Tá? Eu vejo a natureza com outros olhos.
é uma coisa muito bem feita pelo Criador dos céus e da terra, e eu admiro e eu idolatro Ele, o Criador magnífico que fez tudo isso pra gente, tá bom? Beleza. Então essa é uma diferença básica. Agora a gente vai olhar um pouquinho sobre esses símbolos aqui pra gente tentar entender se eles são coisas muito antigas ou vêm até os dias de hoje, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um obelisco no Antigo Egito, né, do Antigo Egito. E esse aqui é um obelisco em São Paulo. Gravuras, gravuras. Alto, alto. Né? Mesmo formato. Interessante. Então é assim, basicamente vocês podem prestar atenção. Os governos do mundo inteiro, eles dizem que eles separam a religião do governo. Tá? Não vejo aí um grande problema. Eles dizem isso. Agora, eles dizem isso, pega lá alguns milhões de reais e constrói um obelisco. Espera um pouquinho. Por que eles fazem isso? Ah, é turismo. Turismo, isso aqui não é religioso. Não. Isto aqui no Antigo Egito é religioso. Isto aqui no Antigo Egito é religioso. Mas nos dias atuais não é mais religioso. Ah. Então um ponto que a gente vai ter que levantar aqui é o quanto nós somos inocentes. Os caras dizem que eles não são religiosos, ok? E a gente acredita. Quando a gente fala o seguinte, por que não ensinar cristianismo para as crianças? Não. Tem que ter separação entre o Estado e as religiões. Ah, ok, parece que faz sentido. Aí, de repente, o cara pega o dinheiro e vai lá fazer obelisco. E fazer manutenção de obelisco, né? Porque esse obelisco tem manutenção, né? O pessoal restaura o obelisco e assim vai, gasta dinheiro com isso. Por exemplo, se tem uma separação entre religião e Estado, o obelisco está caindo, deixa cair, meu amigo. A gente vai colocar grama no lugar, entendeu? Simples, né? Mas não. O pessoal cuida muito dos obeliscos. Eles sempre estão em lugares importantes, inclusive. Continuar aqui. Lua, né? Tem várias religiões que usam a lua estrela. Essa aqui, ó, 3 luas com a estrela. Várias religiões que falam sobre a trindade feminina usam a lua. A lua representa um aspecto feminino para os pagãos. Tá? Então tem aqui, por exemplo, esse outro símbolo, são 3 luas crescentes misturadas. Tá? É um símbolo das bruxas também. 3 luas representando a trindade feminina. Avó, mãe, filha. A neta. Né? A avó, a filha e a neta. Né? Beleza. O olho que tudo vê, né? Está em muitos lugares, no Antigo Egito tem um monte, né? Aqui, inclusive, junto com uma serpente, um abutre. E o pessoal faz tatuagem disso no pescoço, braço, etc. Tal. Eu espero que eles não saibam o que isso significa, mas não é bom, né? Mas tudo bem, a gente já vai falar mais pra frente sobre esse olho aí. Serpente, né? Na cabeça do faraó, que é a serpente comendo a própria cauda, aqui também. O símbolo da medicina, uma asa que não deve ser de anjo caído, não. E uma serpente subindo aqui nesse pau aqui. Ó, a sua namorada tá usando um anel de uma cobra naja, tipo assim, tenta discretamente se afastar, ok? Não deve ser muito bom, né? É uma simbologia pagã, né? Olha só, sua namorada está usando lá um bracelete de cobra. Cuidado, isso aqui é coisa assim pagã, bem pagã, né? Eu não conheço uma mulher que gostaria de usar um bracelete de cobra, né? Mas tudo bem. Continuando. Pirâmides. Antigo Egito, né? Olha só, na América do Sul ou América Central, tem pirâmides no mundo inteiro. Aí você olha e fala o seguinte, pô, mas esse povo antigo é tapado, né? Por que eles fizeram pirâmide, gastaram esse monte de tempo, esforço físico, etc, para fazer pirâmide? Esses caras são tapados, você não acha? Que coisa. Aí você vem para os dias de hoje, pirâmide no Museu do Louvre, pirâmide em Roma, não estou falando do Vaticano, é em Roma, ok? Pirâmide em Astana, foi uma cidade construída, o pessoal diz que é a cidade do futuro, Astana, uma pirâmide enorme. Meu, até hoje os caras estão construindo pirâmide. Aí eles olham, com a cara de pau, olham pra gente, nosso olho, diz assim, tem que haver separação entre religião e Estado. Você que é cristão, ó, pegue a sua religiosidade
e esconda. E nós vamos colocar a nossa religiosidade aonde a gente quiser. E vamos gastar dinheiro público que for. E ninguém pode falar absolutamente nada. Uau, interessante. Tem uma história, uma lenda do povo dos índios da região amazônica, que eles dizem que em algum momento chegou os seres das estrelas, na verdade eles descem do céu, os anjos, e construíram em uma noite uma cidade na região amazônica, incluindo uma pirâmide de vidro. E que essa pirâmide ela foi destruída num terremoto e no final das contas eles foram embora. Ok? Beleza. Aí eu li isso e falei, meu, você tá de brincadeira. Quem seria o idiota de construir uma pirâmide de vidro? Pum! Museu do Louvre, ó. Pirâmide de vidro. Bom, respondido quem são os idiotas, né? Tá difícil, né? Mas tudo bem. Olha essa outra pirâmide aqui, eu esqueci onde que ela é, mas ela é uma pirâmide, se eu não me engano, ela foi feita de um material como se fosse uma fibra de vidro que deixa entrar luz dentro. E ela é enorme, tá? Bem comprida. E o pessoal adora o que lá dentro dessa pirâmide? Adivinha? Adivinha, você parece uma bola? Parece uma bola aqui? Vamos dar uma olhada mais de perto. Olha só. O pessoal sentadinho aqui olhando o globo! Oh! Eu falo que o globo é religião, ninguém acredita. O pessoal vai lá, constrói uma pirâmide e dentro da pirâmide põe uma bola lá dentro. E o pessoal senta lá e fica lá olhando a bola. Caramba! Que coisa, hein? Interessante isso, né? Nossa, faz uma construção dessa e coloca uma bola dentro. Bem coisa de pagão, né? Aí algumas pessoas me perguntam assim, Afonso, por que será que o pessoal fica tão nervoso com terra plana, né? Olha só, presta atenção. Você pega um cara desses aqui, ó, dentro de uma pirâmide, certo? Com uma vela em cada joelho. Vira pro cara e fala o seguinte, a terra não é uma bola, meu amigo. Você colocou a sua cabeça aí dentro dessa pirâmide, imaginando que isso aqui é um globo? A terra não é uma bola, ok? Ela é plana. Meu, o cara fica louco, ele vai pensar, eu comprei essa pirâmide aqui, tudo... Faço um monte de rito pagão aqui com uma bola e você vem falar que isso aqui não é uma bola? Lógico que é uma bola. O cara vai ficar tão nervoso que ele vai falar o seguinte, que se a Terra não for uma bola, ela é uma pirâmide, mas não plana. É isso, né? É terrível, mas a lavagem cerebral é tão profunda e vem dos dias antigos até os dias de hoje que a gente não percebe, né? A lavagem cerebral foi colocada dentro da nossa cultura. Tudo que a gente vê é coisas para tentar idolatrar pessoas, natureza e companhia. Não tem gente que chora se vê uma pessoa, eu vou lá pagar 300 reais para assistir um show. Você está de brincadeira, né? Você é o primeiro da fila, eu dormi 3 dias antes, 5 dias antes. Que é isso, pô? Vamos lá. A religiosidade exata dos Anunnakis é desconhecida. Porém, o pouco que temos do Antigo Testamento evidencia que eles eram violentos e maus. Sabe-se que os celtas tinham 8 deidades maiores, entre elas Baal e Cernunnos, que é o deus cornífero. Interessante. Hoje, no mundo inteiro, há pessoas tentando reviver as práticas druidas e egípcias, recriando essa religião depravada dos Néfilins, com novos nomes mais modernos, etc. E, em geral, associando com coisas bonitas, como observar a primavera, observar o verão, etc. Fazer a celebração da primavera. Tudo eles vendem com uma imagem bonita. Tudo eles vendem com uma imagem bonita. Tudo. Tá? Presta atenção, esses caras são profissionais em vender ideias. Okay? Vamos lá. Não dá para ignorar os nazistas quando a gente chega aqui, né? Olha só, os nazistas acreditavam em uma raça superior de super-humanos chamada raça ariana, né, que teria o super soldado aí no caso. A descrição dos arianos é exatamente igual à dos gigantes celtas cananitas, né, os celtas ou cananitas também. Seres altos, olhos azuis, loiros, de inteligência e força superior e que forneceram a tecnologia para eles. Gozado isso. Os nazistas tiveram na Amazônia, você encontra, tem inclusive uma cruz nazista numa região amazônica, isso é super interessante uma vez, lá atrás, quando é super interessante fazer alguma coisa decente. Mas tudo bem,
foram para a Amazônia, eles foram para a Antártida, eles foram para a África, eles foram para o Tibete, eles foram para vários lugares do mundo procurando o quê? O tal dos arianos. Esse que é o povo que, segundo eles, deixaram a essência do DNA deles lá. Que eles tentavam recuperar. Quem que é esse povo? São os gigantes, ok? Os gigantes. Vamos lá. E esses gigantes, tá? Eles são adorados por todos, né? No cinema. O pessoal coloca eles como se fosse o tal dos elfos, né? Orelha pontuda, né? Tem habilidades, grandes habilidades, são fortes, etc. Tal. E a gente assiste os filmes, né? Paga por isso. Pra quê? Ó lá, a mulher com a orelha super pontuda, tá vendo? Eu já fiz um vídeo só sobre essa orelha pontuda aí, né? Tá aqui, ó, a mulher perfeita da ciência, vídeo número 306, tá? Tá lá, a orelha pontuda, ó lá. A cientista dizendo que conseguiu fazer ela aperfeiçoada, ela melhor do que o que Deus conseguiria fazer ou a natureza, tá dizendo aqui, ó. E ela faz ela com uma orelha pontuda. Sério, o design da orelha, para ela ser um pouquinho mais pontuda, muda a forma como ela vai ouvir, porque como ela chegou a essa conclusão, né? Então, assim, a ciência está cheia do paganismo, os filmes estão cheios do paganismo, os brinquedos estão cheios do paganismo, tudo basicamente. Aí quando você olha e fala o seguinte, eu acho que era legal ensinar um pouco de cristianismo para as crianças. O pessoal olha para você e fala o seguinte, não, separa. Uma coisa é ciência, uma coisa é o Estado, outra coisa é a religião. Mas para eles colocam em tudo, já percebeu? Interessante. Vamos lá. Então, de novo aqui, ó. Os elfos, né? A gente admirando os caras nos filmes. Muito interessante. Muito interessante. Inclusive aqui, ó, 3 moças, né? Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Stephen Quayle fala sobre a tal da New Age, que é a nova era, que ele, na verdade não fala, não é New Age, é Old Age. É era antiga. É a recuperação de práticas antigas. Eu vou parar um pouquinho para tomar uma água e a gente já volta a conversar aqui rapidinho. Continuando. Então aqui está o Ashtar Sheran, né? O Gasparetto, Luiz Gasparetto falou algumas vezes de algo parecido com isso aqui, não lembro exatamente, mas ele falava assim que esses seres, esses ETs, etc. tal, eles são seres altos, grandes, né? E gozado, isso bate com os Nephilims, né? Aqui no caso com o cabelo loiro, também tem cabelo vermelho, né? E é interessante isso que o pessoal coloca, tá? Inclusive assim, você vê algumas estruturas que são feitas com tamanhos muito maiores do que para nós humanos. Você entra e fala, nossa, coisa grande, né? Tem um motivo para isso, é uma adoração a esses seres aqui, tá? Mas tudo bem. E aí alguém vai falar o seguinte, mas espera um pouquinho, esses seres, ou anjos caídos, ou os Néfilins, no caso, usam disco voador? Resposta, eles ensinaram os nazistas a fazerem isso aqui, tá? E sim, eles usam isso aqui, que o Stephen Quayle está falando. Ele chama aqui de um device, né? Os anjos caídos, eles usam esse tipo de device também. Mas espera um pouquinho, o anjo não voa? Anjo voa. Então por que ele usa um disco voador? Boa pergunta, vou te fazer uma pergunta também. Você tem pernas? Ok. Você anda com as suas pernas? Anda. Tá. A maioria das pessoas andam. Tem pessoas que sofreram acidentes, mas a maioria das pessoas andam. Ok. Você usa carro? Usa. Por que você usa carro se você tem perna e você anda? Porque é conveniente, você vai mais rápido, você cansa menos, etc. Pois bem, o anjo também tem o device dele lá, tá? Tem o veículo, tá? Beleza, e você vê aqui dentro, né, no movimento Nova Era, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eles chamam 7 mestres ascensos, ou não sei o que lá. O Neemias explicou um pouco sobre isso aqui lá no canal dele, sobre como é que essas pessoas pensam, porque a gente tem que tentar entender como eles veem o mundo para entender o que eles estão planejando, né? E não é bom. Beleza. Então a gente vai falar aqui sobre a nova era, esse negócio dos ETs aí. Tá? Eles falam muito assim de espíritos guias, espíritos familiares, né? Aqui,
como por exemplo, aqui eles dão um exemplo aqui de espíritos guias. Né? Todo mundo fazendo o quê? Idolatrando a bola. Interessante isso. Beleza, as pessoas dizem que a bola não é uma religião. Vamos continuar aqui. Então, olha só. O movimento Nova Era é atualmente o retorno das religiões das eras antigas, iniciadas pelos Néfilins e seus pais, os anjos caídos. Colocam em prática o ocultismo antigo sobre o novo viés de ciência e evolução espiritual. Eles convidam espíritos guias, espíritos familiares, para canalizarem com eles prática abominável e proibida em Levítico, capítulo 23, versículo 27. De novo, muitas pessoas reclamaram comigo no primeiro vídeo de que, não, Jesus sim aboliu todas as leis, etc. Tal. De novo, se as pessoas lessem a Bíblia e seguissem a Bíblia, não tinha problema com Nova Era, não tinha problema com nada disso. Mas como as pessoas não leem a Bíblia, elas acreditam que só amor ao próximo é o suficiente, bom, Nova Era está falando a mesma coisa, amor ao próximo, tá? Amor ao próximo até todo mundo começar a se degladiar de novo, a todo mundo começar a, né, fazer sacrifícios e etc. tal. Que é o que inclusive o pessoal já começou a fazer com os bebês, né? Mas tudo bem, vamos ver aqui. Esses espíritos alegam ser supostamente mais evoluídos, vindo de outros planetas ou estrelas, mas possuem as mesmas características dos espíritos demoníacos das religiões antigas pagãs, que pediam sacrifícios humanos, orgias, sodomia, ou seja, são espíritos dos mesmos Néfilins, só que agora com outro disfarce. Tá? Nada mudou. Tudo continua igual. Esses espíritos guias, que se apresentam como aliens ou ETs, segundo Stephen Quayle, se dizem geneticamente superiores aos seres humanos. Uma das marcas registradas dos anjos caídos é o pecado do orgulho. Né? Inclusive tem pessoas que dizem que esses espíritos vão fazer um upgrade no nosso DNA. Desculpa, eu não quero modificar nada no meu DNA, ok? Estou muito bem, obrigado. Vamos lá. Na verdade, esses espíritos guias enganadores, que se dizem amigos da humanidade, não conseguem esconder sua aversão aos seres humanos e deixam isso escapar quando dizem que são geneticamente superiores. Se esses seres são geneticamente superiores, né, moralmente superiores, espiritualmente superiores, por que eles praticam abduções? Essa é a primeira pergunta. Por que torturam as pessoas quando fazem essas abduções? Por que praticam atividades sexuais sadomasoquistas durante as abduções? Por que precisam coletar amostras de DNA, espermatozoides e óvulos? É uma boa pergunta. O pessoal já começou a fazer essa pergunta aqui, ó, faz tempo, o pessoal da Nova Era. E sabe o que eles respondem? É que existe dois tipos, existe os maus e os bons. São dois tipos diferentes. Os bonitos e altos são bons e os baixinhos lá com cara de tartaruga, esses são os maus, etc. Não tem isso, ok? Não tem isso, a mesma coisa, tá? Não é porque mudou a aparência que eles são diferentes. Eles têm a mesma origem, vem lá dos anjos caídos. Se esse cara aqui foi um cruzamento com uma tartaruga e o outro foi um cruzamento com um humano, não faz diferença, ok? Tem vários, a gente já vai ver mais pra frente, quimeras, várias quimeras, misturas, tá, com animais. Eles não profanaram só o DNA humano, ok? A gente já viu no vídeo anterior, eles profanaram também o DNA animal. Né? Mas vamos lá. Para o movimento Nova Era, os cristãos são perigosos e atrasados, pois não acreditam nessa mudança evolutiva. Adivinha se eu acredito. Ok, página 149, tá? Diz assim, ó, desta forma, eles argumentam que se os cristãos forem destruídos ou se tornar impossível para eles praticar a sua fé, isso seria algo bom. Tá? Então assim, basicamente, a gente tem um monte de gente poderosa no mundo que não fala isso abertamente pra gente. Tá? Não é que eles são covardes, eles são muito inteligentes. Tá? Eles não falam isso abertamente, porque os cristãos são a maioria das pessoas. Então eles fazem com que praticar nossa fé se torne impossível. Não? Você acha que não? Então pera um pouquinho, pensa comigo aqui. O cientista se diz cristão e de repente começa a perder promoção na universidade. Tem um vídeo do canal Geocêntrica, vou deixar indicado abaixo o canal, ótimo. Vou deixar indicado esse vídeo, aonde mostra lá cientistas perseguidos.
ok? Por vários motivos, tá? Um deles é dar algum tipo de apoio, nem que seja minúsculo, ao criacionismo, ao design inteligente, tá? Inclusive cientistas, vamos dizer assim, evolucionistas, por permitirem publicar um paper de um criacionista, pronto, já acabou com a vida dele. Então assim, outra coisa, não marcará o seu corpo. Você não quer, por exemplo, dar vacina para marcar o seu corpo. Você pode fazer? Não. Eles vão lá e vão colocar uma fantasia na frente, mas você não pode fazer. Então diz assim, ó, desta forma eles argumentam que se os cristãos forem destruídos ou se tornarem impossível para eles praticar sua fé, isso seria algo bom. Eles tornam cada dia um pouquinho mais difícil praticar nossa fé. Ok? Cada dia um pouco mais difícil. Beleza. Agora, o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matarão vocês, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Adivinha da onde vem isto aqui? Da onde vem? Vem desse tipo de cultura, desse tipo de adoração aos anjos caídos, aos gigantes, que tem dentro da mente de pessoas muito poderosas até hoje, pessoas que constroem obelisco. Você constrói obelisco? Você tem lá 3, 4, 5 milhões de reais para construir obelisco? Quem constrói obelisco? Você já viu favela com obelisco? Então assim, pessoas poderosas que controlam o jogo. Tá? Então assim, a gente está dentro desse jogo, os caras estão complicando a nossa vida e eles acham que isso é positivo. Tá? Vamos falar agora, vamos mudar o assunto. Outra religião aí dos Néfilins, o Wicca. Tá? Então tá aqui o Bafomé, ó, cabeça de bode, pentagrama na cabeça, asa de anjo caído aí, um falo para fora aqui com uma serpente, etc. Tal. Em geral ele ainda aparece com 2 crianças em volta. Né? E aqui ó, uma mulher com um olho só aí no meio da testa. Né? Coisas de iniciantes aí, etc. São livros, coisas horrorosas. Tem um monte, o pessoal está comprando essas coisas que está cada vez mais popular. Agora, olha só isso aqui. Vamos lá, Wiccas. A palavra Wicca vem da raiz da palavra inglesa wicked, que significa malvado, cruel, perverso, imoral, vingativo ou rancoroso. Aí você olha no jornal, o pessoal vende essa ideia das Wiccas aqui como assim, são pessoas que gostam de olhar as estações do ano, celebram o início da primavera, celebram os bosques, etc. São simples pagãos que gostam de celebrar a natureza, etc. Tal. Vamos ver a origem da palavra? Que as próprias pessoas usam Wicca. Malvado, cruel, perverso. Você acha que é só observar a natureza? Assim, o problema do paganismo é esse. Você começa observando a natureza e daqui a pouco está morrendo criança. É esse o problema. Sempre a mesma história. Você começa fazendo uma imagem e daqui a pouco você está colocando gente para pôr fogo nelas dentro da imagem. Sempre a mesma história. Você quer começar? Ok. O fim todo mundo já sabe. A Bíblia tem leis claras lá dentro para você não chegar lá no fim. Para você não ver a baixaria. As pessoas ouvem? Não ouvem. As pessoas dizem, tá tudo abolido, etc. Tal, continuam fazendo aí. Só tem, é problema, mas tudo bem. Basicamente, a Wicca é um braço do movimento Nova Era que tem como objetivo central reviver práticas de feitiçaria e crenças druidas da cultura celta. De novo, vamos voltar lá no celta, nos gigantes, nos cananitas. Ok? A Wicca passou a ser legalizada após 1951, quando foi derrubada a lei que impedia a realização de bruxaria. Na página 188 deste livro aqui, diz o seguinte: é a religião mais popular entre as feministas, lésbicas e movimentos ecológicos radicais, pois pratica a adoração de deusas da natureza para tentar curar as feridas do patriarcado. Ok, então vamos lá. Feministas, lésbicas e movimentos radicais. Interessante. O que os anjos caídos têm interesse? Não é nos homens, certo? Até tem algum interesse porque os Néfilins, muitos deles praticavam sodomia, tá? Então assim, tem algum interesse, mas é mínimo, tá? Os interesses deles principal são as mulheres, tá? Isso aqui é voltado às mulheres, esse tipo de bruxaria, que inclusive essa bruxaria, esse tipo de feitiçaria foi ensinada pelos anjos caídos. Ok. Mas,
São adoradores da natureza e têm rituais religiosos que incorporam atos sexuais como adoração. Acreditam que podem jogar encantamentos, práticas que é proibida pela Bíblia, pela Torá, está lá no Antigo Testamento. Aí o pessoal vem, Afonso, as leis estão proibidas, Então, feitiçaria não tem problema, certo? Portanto que eu não maltrate ninguém com a feitiçaria, então a pessoa vai falar isso. Não, a feitiçaria está proibido, está lá na lei. Quem diz que as leis estão anuladas, está falando que a lei que impede bruxaria está anulada. Afonso, mas se a pessoa fizer bruxaria e não maltratar ninguém, ela fizer bruxaria só para ganhar dinheiro, aí pode, não pode? Não pode. Então assim, quem diz que a lei do Antigo Testamento está anulada é a favor de bruxaria. Não, na verdade, Afonso, eu não sou a favor de bruxaria. É sim, cara. Se você fala que a lei do Antigo Testamento está anulada, você está dizendo que isto aqui é permitido. A prática, encantamentos, prática proibida pela Torá. Você está dizendo que essas práticas que são proibidas pela Torá, o Pentateuco, são permitidas agora. Você realmente acredita que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, veio abolir a lei da Torá, que impede fazer feitiçaria? Não me parece, né, verdadeira essa afirmação. Então vamos lá. Adora uma deusa que é representada pela lua e pelo deus cornífero, que é representado pelo sol, que é uma marca registrada da religião dos anjos caídos. A adoração à lua e o sol. Então vamos ver um símbolo aqui das bruxas, tá? Tá lá o pentagrama aqui, pentagrama ali, toalhinha vermelha, etc, tal. E aqui tá o tal do deus cornífero deles. Observe como a orelha é pontuda do deus cornífero, aqui com os chifres, uma chama na cabeça, que representaria o sol, e aqui uma deusa, né, com uma lua na cabeça. O que é mais interessante é, o sol está de noite e a lua está de dia. Deve ter um motivo deles lá, né? Usam cores vermelhas e preto. Interessante. Comentário aqui. Aí quando você olha, o jornal mostra isso aqui, né? Não, é um monte de moças lá que ficam girando na natureza, descalças, tal, às vezes vestidas de branco em volta de uma fogueira. Não é demais, né? Olha lá as moças lá, girando em volta de uma fogueira, etc, rindo, não tem nada demais. Você olha uma imagem dessa e fala que não tem nada demais. Então assim, eu olho uma imagem dessa, eu vejo muitas coisas aqui, muitas coisas. Número 1, eu vejo a dificuldade de um jovem nos dias de hoje conseguir encontrar uma boa pessoa, tá? Então assim, a pessoa vai lá, encontra uma moça, não sabe que a moça já está com a mente toda poluída ou com essa tal de Wicca, ou com coisas que essas pessoas plantam no sistema contra os homens, e, ó, tá? Aí vem uma outra questão. Quem tem a maior habilidade para discernir, ver se uma pessoa é boa ou não para um jovem ou para uma jovem? É o pai, certo? Porque o pai tem experiência, ele já viu muita coisa na vida. Uma pequena nuance ele diz assim, essa pessoa aqui não presta. Uma pequena nuance, a pessoa, essa aqui é uma boa pessoa, né? Então os mais velhos eles têm mais experiência. Aí o que acontece? Plantaram na televisão, nos filmes, etc, tal, que o pai ajudar a encontrar a pessoa pro filho ou pra filha é errado. Tá? Na Bíblia não é assim não. Na Bíblia sempre é alguém mais velho que vai lá encontrar a pessoa pro jovem, certo? Não é assim a la louca. Como é que funciona hoje em dia? É assim, Afonso. É o amor, entendeu? Você solta seus filhos no mundo aí e boa sorte. Tipo, olha, vai precisar de muita sorte mesmo, tá? Os pais deveriam participar ativamente. Outra coisa, a gente vai ver daqui a algum tempo a corrupção do DNA humano de novo, ok? E isso é um dos motivos de que os antigos gostavam de casar as pessoas sempre com pessoas próximas que eles conhecem a família. Aquela família é boa família, aquela é uma boa família, etc. Tal. Você sabe como a pessoa foi criada, você sabe que ela não tem o DNA corrompido e outras coisas. Mas, aparentemente, hoje também não é uma coisa bem vista. Você acha que está correto? Eu não acho. Eu acho que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com os nossos filhos, tá bom? E essa história aí de casamento com indicação, etc, não vai ser feliz. Isso é o maior papo furado do mundo, tá? Isso é o maior papo furado.
Vai ver hoje a quantidade de divórcio que tem e me conta se esses casamentos todos foram arranjados aí pelos pais. Vai lá, me conta. Vai lá. O divórcio, ó, só sobe, ó. Mais, ó. Sempre mulheres, né? De vez em quando aparece um homem, mas olha só, a maioria é mulheres, né? Gozada, ele diz aqui, né? E aí você olha daquele jeito, parece tranquilo. Agora quando você vê elas de chapéu, tal, aí fica um pouco diferente, né? Aí de repente você vai lá e pensa o seguinte: não, essas moças aqui são simplesmente, só estão curtindo lá, ó, a primavera, etc, tal. E de repente você casou assim, ó. Tem muito mais coisa por trás disto aqui do que você está vendo aqui. O jornal não vai te mostrar, vai mostrar assim, moças girando em volta do fogueira, etc, e nada de mal. Olha, de novo, o cristão não adora as coisas criadas. Ele admira o fogo, admira a natureza. Nós adoramos o Criador, porque Ele fez tudo. Ele fez cada folha das árvores. Então é Ele que nós adoramos. Quando você vê o pagão começa adorando fogo e daqui a pouco está colocando fogo num bebê. Tá? Quando você vê a adoração à natureza, vê a adoração a um ser humano, por exemplo, isso é um problema. Tá? Ali tem um problema. Então vamos lá. Continuando. Agora uma pergunta, tá? Wiccas, tem uma interrogação aqui. Tem essas moças aqui, essas senhoras, tá? Vestidas de vermelho com esse chapeuzinho esquisito aí, tá? Isso aqui é clássico de filme de bruxa, não é verdade? As mulheres lá daquele tempo antigo, tal, vestidas desse jeito. Eu não sei qual que é a história dessas pessoas aqui, tá? Eu não sei qual que é a história delas. Mas eu acho muito interessante o mundo inteiro, sempre que vão falar de aborto, que é sacrifício de criança, aparece um grupo de mulheres vestidas de vermelho dessa forma. A maioria das mulheres que aparecem, em geral, são pessoas mais velhas, inclusive. Então, pera um pouquinho. A mulher está interessada em abortar? Não. Ela nem vai ter mais filho. Por que ela está preocupada em lutar a favor do aborto, a favor do sacrifício de crianças? Ela já está em idade reprodutiva? Não. Por que ela está lá? Uma pergunta. Porque o pessoal diz assim, os homens não devem interferir. Como assim os homens não devem interferir? Eu sou pai, tá? Eu tenho filhas. E, assim, toda a sociedade tem que participar da discussão, né? Então, assim, é meio hipócrita uma pessoa velha que não vai mais ter filho também falando que eu não posso falar nada. Um pouco de hipocrisia, né? Mas tudo bem. Então você vê aqui numa marcha, né? Olha só que está escrito aqui, ó. Nós somos bruxas e vocês não podem nos queimar. Interessante. Me parece que essas aqui são Wiccas, sim, né? As pessoas aqui falando então que são bruxas. E você vê isso no mundo inteiro. Uma religião das que mais cresce é a Wicca. Olha só, de novo, mantém o aborto legal. Então você olha as moças na fogueira aqui, não tem nada demais. E daqui a pouco o pessoal tá lá, arrancando a perna do bebezinho, jogando química lá dentro para destruir o bebezinho não podendo se defender lá dentro. Tá? Confinado. Então começa assim e termina, né, com morte de bebê. Interessante isso. Olha lá, Argentina. Aqui outro lugar. No mundo inteiro igual, tá? Olha só, não parece meio assustador isso? Você está tentando ir num lugar aprovar leis contra o aborto e essas pessoas estão aqui. As pessoas falam o seguinte: Afonso, você é homem, então você não pode falar nada. Eu vou ser mais sincero aqui ainda. Vamos tirar a hipocrisia de todo mundo? Vamos fazer o seguinte. Essas pessoas foram abortadas? Não. Que tal nós perguntarmos se é a favor ou não ao aborto todas as pessoas que foram abortadas e sobreviveram? Porque existem várias pessoas que foram abortadas, o aborto deu errado e a pessoa sobreviveu e virou um adulto. Porque como é que pode uma pessoa que não foi abortada falar sobre aborto? Boa pergunta. Tem várias mulheres abortadas que sobreviveram ao aborto e são anti-aborto. Não conheço nenhuma pessoa que foi abortada de forma errada, incorreta, graças ao Criador dos céus e da terra, e ficou viva defendendo o aborto. Não conheço nenhuma. Mas vamos. Agora a gente vai falar sobre algo mais pesado,
que é sobre esse culto da maçãzinha do Newton aqui, a gravidade. Desculpa, satanismo quis dizer, desculpa, me confundi. Tá? Aqui é o símbolo da igreja satânica, o templo satânico de Nova York, tá? Com a maçãzinha, o bode e o pentagrama invertido. Continuando, vamos começar a falar sobre o satanismo, tudo isso está aqui no livro do Stephen Quayle, ok? Tem muito mais informação na internet, mas eu estou me atendo ao que ele está falando aqui hoje. Tá? Então vamos lá. Basicamente, eles adoram Lúcifer e a serpente do Éden, como se Lúcifer tivesse dado conhecimento à humanidade. Okay? Ao contrário dos cristãos, os satanistas acreditam que Lúcifer e o Criador têm forças equivalentes, iguais. Não tem como o Satã perder, eles pensam. Tá? Os caras são meio loucos, né? Mas vamos lá. As práticas satanistas têm todas as características de adoração dos Néfilins, incluindo prática de orgia, sodomia, bruxaria, abuso de drogas durante os rituais e inclusive praticam canibalismo, consumindo parte da vítima sacrificial, como os Néfilins faziam, segundo Stephen Quayle. Eles falam que eles não fazem nada disso, eles são científicos, tá? São ateus, etc. Tal. Não é o que tem de evidência sobre o assunto, tá? Falar é uma coisa, fazer é outra. Lembrando que o mestre deles é o pai da mentira, ok? Então vamos lá. Na página 199 é descrita uma organização satânica chamada OEE, que é um movimento anticristão, que é uma organização fundada por um membro da igreja satânica, que é o Vincent Crowler. Trata-se de um grupo que eles se denominam como de elite do satanismo, tá? Elite do satanismo, dedicado a destruir a cristianidade. Segundo esse grupo, o maior inimigo deles são denominados nazarenos. Então vamos lá. Vocês não vão acreditar, né? Então vamos lá. Página 199. Na verdade, não diz que são só inimigos deles. Diz que são inimigos mortais. Tá aqui, ó. Olha só. São inimigos mortais deles. Tá aqui, ó. Página 199. Tá aqui, ó. Nazarenos. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Já indiquei várias vezes aqui o canal do Yahussef Ben Abraham, que representa muito bem os nazarenos, tá? Com vídeos em português. Vou indicar de novo, vou deixar o link abaixo, é muito importante, tá? As pessoas não percebem o quanto que é importante e o quanto é bonito a gente ter um material daqueles em português, tá? Às vezes eu mesmo não consigo assistir todos os vídeos, né? O dia a dia é corrido, mas é importante de vez em quando parar lá e assistir um vídeo daqueles lá que agrega muito conhecimento da Bíblia. Alguns vídeos não são tão legais, outros são mais legais, mas você faz esse trabalho dia a dia e você vai aprendendo, tá? Tem que fazer esse esforço. Você não vai aprender as coisas assim, pim! Não é assim que funciona, tá? Então, é um trabalho muito legal que o Yahussef faz. O canal dele está crescendo bastante, porque eu sempre indico o canal dele aqui. E está chegando lá pessoas más também, né, que ficam atormentando a vida dele lá. Inclusive pessoas que se dizem cristãs e vão lá, né? Eu sou cristão e eu quero saber tal coisa. Tentando ofender, maltratar, humilhar, etc. Tal. A todas essas pessoas, eu falo o seguinte, põe a mão um pouco na consciência e percebe o seguinte. A elite do satanismo, o que eles são contra são os nazarenos. O cara que escreveu este livro aqui, ele não é nazareno, tá? Ele é protestante. Mas ele fala que, tá falando aqui claramente que eles colocam em documentos deles que o maior problema são os nazarenos. Por que o maior problema são os nazarenos? Simples. Porque eles não ligam para cristão, tá? Eles são anticristão, mas eles não têm grandes problemas. Por quê? Porque os nazarenos, para eles o maior problema são os nazarenos, porque eles observam as leis do Antigo Testamento e do Novo Testamento juntas, ok? Junto, acredita no Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, que nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou no terceiro dia, né, subiu aos céus e assim vai. Então assim, os nazarenos acreditam em tudo que é o original do cristianismo e, assim como o cristão original, também carrega o Antigo Testamento, tá? Beleza.
Então assim, Afonso, mas as leis foram abolidas. Estuda lá no canal do Yahoo Youssef, ok? Ele é um especialista em falar sobre esse assunto. Ele é um nazareno, tá? E a gente tem que aprender, tá? É lá que eu consumo a água pura, ok? Tento consumir água pura, né? E indico a todos aí. Totalmente gratuito, uma pessoa fantástica. Ele tem lá a versão da Bíblia. Uma correção que eu fiz ontem aqui, que eu fiz um comentário de uma pequena correção, lá ainda não está trocado, mas é uma versão boa da Bíblia e é uma pessoa assim que é bom a gente escutar e aprender muito, tá bom? Vamos lá, continuando. Eles acreditam também, os satanistas, que cada homem e cada mulher pode ser seu próprio Deus e podem aplicar a lei do faça o que você quiser, que isso é lei. É o que a maioria dos cristãos acredita. Ah não, você pode fazer o que você quiser, portanto que você ame o próximo e não maltrate ele. Você pode falar com o espírito, que é proibido no Antigo Testamento. Você pode fazer feitiçaria para ganhar mais dinheiro, que é proibido no Antigo Testamento. Tudo, você pode comer carne de porco, que é proibido no Antigo Testamento. Você pode comer camarão, que é proibido no Antigo Testamento, né? Aí chega no vinho. Tem evangélico que diz, não, vinho você não pode tomar. Mas pera um pouquinho, mas vinho é permitido no Antigo Testamento. Ah, mas agora mudou. Mas mudou tudo, percebe? Então tem um problema sério aí. É por isso que as pessoas se afastam das religiões, porque não vem coerência no negócio. A maioria das religiões simplesmente serve para matar a nossa vontade de se conectar com o Criador. Você segue a Bíblia, siga do começo ao fim, ok? Mas vamos lá. Agora tem uma interrogação aqui. Isso aqui é satanismo? A moça aqui, uma atriz famosa aí com uma camisa do Aleister Crowley, o criador do satanismo, basicamente, moderno. Olha só, esses caras aqui todos com essa mão no olho aqui, todos eles fazem a mesma coisa. Atrizes, cantores, etc. Todos fazem a mesma coisa. Pergunta, isso aqui é satanismo? Vou fazer uma pergunta. Quem adora essas pessoas aqui? Acha que está fazendo algo bom? Uma pergunta. Se uma pessoa adora qualquer um desses aqui, imagine se não vai adorar um elfo, um ser espiritual avançado, que veio num disco. Uau! Vamos lá, olha só. A propaganda do Batman. Um cara cobrindo um olho com isso, outro com uma carta, o Batman com isso. Pergunta, é coincidência que todos eles estão cobrindo o mesmo olho? Um olho. É coincidência? Então assim, a gente tem que medir o nosso nível de inocência. A pergunta é, as pessoas são inocentes ou idiotas? É uma pergunta, pessoal. Porque assim, chega num ponto que é jogado na nossa cara, assim, que a gente tem que pensar se realmente a gente é inocente ou se a gente está com sérios problemas, certo? Vamos lá. Olha só, aqui está uma cantora famosa também. É de um jantar que o pessoal faz muito aqui nos Estados Unidos, que se chama jantar espiritual, alguma coisa do tipo. Eu já vou mostrar o nome da moça que faz isso aí, a cozinheira que faz isso aí. E basicamente ela tenta fazer rituais de canibalismo, né? Só que aqui é um bolo, né, um corpo de mentira que o pessoal faz, mas eles gostam de fazer esse ritual de canibalismo, de comer um bolo formado de gente, etc., coisas formadas de pessoas. E quem vai fazer esse tipo de coisa aqui? É gente famosa, é político, poderoso. Alguém da favela vai lá? Não. Alguém pobre vai lá? Não. É só magnata. É caríssimo para você comer um bolo no formato de ser humano. E aí a gente vai lá, aplaude essas pessoas, né? Ouve as músicas, fica lá idolatrando essas pessoas, quer assistir o filme, quer pagar e tudo mais. Para pessoas que, se pudessem, não estão comendo aqui um cadáver simplesmente por causa de algumas leis. O dia que essas leis forem revogadas, tem até um cara famoso, um desses evolucionistas famosos, que o pessoal ama, que diz o seguinte, que é um prejuízo a gente jogar os cadáveres fora, deveria virar alimento de novo. Você tá de brincadeira, é uma piada, né? Não, eles querem fazer isso de forma oficial, com leis claras. Eles dizem assim, ó,
tem que separar o Estado e a religião. Mas quando aparece a primeira oportunidade para eles mudarem para o lado deles, porque eles têm religião pagã, aí eles mudam, presta atenção. Olha lá, mais uma cantora famosa, e tá aqui, ó, uma mulher aqui deitada, tá, um bolo, né, eles fazem esse bolo, eu não sei se isso aqui é morango ou é sangue, que eles fazem, sangue de cabra, sangue de alguma coisa, e estão lá, ó, fazendo o quê? Imitando prática de canibalismo. Quem? Pessoas famosas e poderosas. Olha só aqui, os caras sem camisa aí, cortando aqui mais uma pessoa, é um bolo no formato de pessoa, tá? Que é assim a sobremesa que mais essa moça aí faz, a gente já vai ver ela já. A pergunta, será que isso é satanismo? Aqui ó, Rádio Disney, olha o rapazinho aqui, na camiseta dele tem o Aleister Crowley, o cara que fundou o satanismo. Pergunta, será que foi só uma coincidência? Ele chegou lá no mercado e falou assim, me dá essa camiseta qualquer aí. Ou será que tudo é bem escolhido? Uma pergunta. Mais uma atriz famosa aí, ó, com a camisa 666. É satanismo? Uma pergunta. Ou não? Ela chegou lá e falou, eu acho que o número 1 não é bom, 2 não é bom, 3 não é bom, 572 não é bom, 666 é bom. Foi isso? Pode ser, não dá pra saber. Né? Olha outra aqui. Isso aqui são os satanistas. Ó, Lilith foi a primeira. Lilith foi a primeira? Vou deixar um vídeo aí do Huberto Voltz falando sobre Lilith. Lilith foi a primeira, né? Tá bom, sei. Vamos lá. Me ensinaram isso também, tá? Isso aqui é uma história satânica, tá? Que o pessoal insere muitas vezes dentro das igrejas, dentro de vários aprendizados. Está errado. Isso aqui é deles, é do satanismo. Tira. O que eles dizem que é certo, obviamente é errado, ok? Lúcifer é um anjo de luz. Já foi, agora não é mais, tá? Corta fora, corta fora. Olha lá, será que isso aqui é satanismo? Um monte de gente poderosa. As pessoas que controlam o mundo, já percebeu? Outro dia eu vi um rapaz falando o seguinte, tem pessoas que acreditam muito em teoria da conspiração. Elas pensam que tudo é conspiração. Olha, aí eu faço a seguinte observação. Será que o czar lá da Rússia, que foi morto com a família inteira, foi conspiração? Não, não foi. Dom Pedro II, que foi expulso do Brasil com a família inteira, será que foi conspiração? Não, imagina, não foi. Esses caras aqui sentados, que adoram prática de canibalismo, será que esses caras poderosos do mundo aqui, que estão em vários e vários jantares praticando canibalismo, ou pelo menos ilustrando isso, será que essas pessoas aqui, elas não conspiram nada? Não, imagina. Bobear o Dr. Plotkin deve estar por aqui, deixa eu procurar ele. Não tá. Aqui é o nome da mulher, ó. Marina Abramovic. Dá para procurar, tem vários eventos da Marina Abramovic promovendo exatamente isso. O bolo central é uma pessoa que vai ser cortada lá, que na verdade é um bolo de alguma coisa, com alguma coisa vermelha dentro, né? E os pratos aqui, ó. E cada pedacinho do prato aqui tem um negócio explicando o que é cada coisa. Quer conhecer a cozinheira? Vamos lá conhecer a cozinheira, já. Aqui, ó. Olha que evento enorme. Todas essas pessoas pagaram muito caro, todas essas centenas de pessoas que estão aqui em volta, todas, para sentar numa mesa com cabeças no meio, certo? Isso aqui é a mesa 60, 61, tá? Com seus pratos, para praticar um pouco de canibalismo, né? Todo mundo de branco. Como se estivesse num laboratório, cortando as pessoas e comendo. Será que é satanismo, essas coisas? Esses famosos aqui fazendo sempre as mesmas simbologias. Até pessoas antigas, ó. Será que isso aqui é satanismo? Não sei. Uma interrogação aqui, ó. Você vai pensar. Eu não vou dar a resposta. Aqui, ó, tá a cozinheira, tá vendo? Que promove o negócio de jantares espirituais. Super espiritual. Olha esse aqui, ó. O cara preso numa cruz, bebendo sangue. O pessoal vai lá, tira o sangue do cabrito, etc, tal, põe um açúcar, ó lá que maravilha. Essa aqui já tá toda vermelha já, ó. Tudo sangue escorrendo aqui embaixo, ó. Já tá todo com o rosto vermelho. Super espiritual o negócio. Super espiritual. Olha só aqui. O pessoal vai lá,
fala tanto dos direitos dos animais, e olha só, tá aqui um boi pendurado aqui atrás, eles estão arrancando os pedaços do boi e dando sangue aqui pro cara que está preso numa cruz para profanar tudo que pode, tudo que, né, que eles podem profanar, eles profanam, e aí eles falam, não, isso aqui é só uma experiência, não. Só os políticos mais poderosos dos Estados Unidos participam disso, eu aposto que tem políticos do Brasil, de todos os lugares do mundo, os famosos participam desse tipo de coisa, e a gente olha, olha lá, a dança dos famosos, etc. tal. Sério, se você soubesse o que a pessoa que você idolatra da televisão faz nos bastidores, você teria medo de ficar perto dessas pessoas. Mas não. Simplesmente deixa quieto, são pessoas maravilhosas, etc. tal. Eu sou um cara assim, eu desconfio de todo mundo, ponto. Tá? É por isso que o Yahussef, só para vocês terem uma noção, o Yahussef Ben Abraham, que é nazareno, eu converso com ele assim, umas 2, 3 vezes por mês. Quando eu ligo para ele, a gente conversa durante 4, 5 horas. Tá? E o Yahussef, ele fala para mim assim, Afonso, você sabe que você não me conhece e eu não te conheço. E a gente não se conhece mesmo. Ele fala assim, eu não sei nada sobre você e você não sabe nada sobre mim. Você não sabe se eu sou uma boa pessoa. Eu não sei se você é uma boa pessoa, Afonso. E você não sabe se eu sou uma boa pessoa. Pensa só, ele é um nazareno. Presta atenção como um nazareno pensa. Tipo, não é porque eu tô aqui fazendo vídeo, ele assiste os meus vídeos, eu assisto os vídeos dele, que significa que eu conheço ele e ele me conhece. Só porque eu falo com ele 4 horas de vez em quando, aí talvez umas 10 horas por mês, ainda assim não significa que a gente se conhece. Por quê? Porque a gente não tá vendo o que a gente tá fazendo nos bastidores. Ele não tá vendo se, por exemplo, eu grito com meus filhos, se ele grita com os filhos dele, eu não tô vendo como é que ele educa os filhos dele, ele não tá vendo como eu educo meus filhos, e assim vai. A gente basicamente não se conhece. É por isso que era tão importante antigamente para os pais casarem os filhos com pessoas próximas, para se conhecer. Tá? Agora, você olha uma pessoa na televisão, você não conhece a pessoa mesmo, tá? Porque ela tá maquiada, dali a pouco você vai tirar a maquiagem, a cor da pele dela é até diferente, o nariz é diferente, tem uns negócios tampando os buracos, etc. tal. Inclusive tem homem que parece mulher, etc. São totalmente diferentes. Então assim, as pessoas pensam que o que você está vendo na televisão é a realidade. Aquilo não é a realidade. Aquilo que você está vendo na televisão. Ok? Então assim, todo mundo tem seus desafios, mas tem pessoas que têm muitos problemas sérios. Então assim, cuidado redobrado. Tá? A questão do cananita, o deus cananita Baal, né, com cabeça de cachorro, um gigante com cabeça de cachorro, inclusive. Aqui, ó, os caras dando bebês para ele sacrificar. E vou te contar uma coisa, aí o pessoal fala assim, Afonso, por que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falou para destruir tudo quando os israelitas entraram? Ele era mau, mandou destruir tudo. Ele não era mau. Ele mandou destruir esse pessoal mau pra caramba. Eles iam estragar tudo. E no final das contas ainda escapou algum. E as porcarias que a gente viu no mundo é porque os israelitas deixaram escapar um ou outro, entendeu? E assim, ó. Isso aqui é o que fazem os outros povos, ó. Entregam seus filhos para a morte. Os israelitas não têm medo disso aqui. E eles têm medo dos israelitas. E hoje, o maior número de pessoas são os israelitas que estão perdidos no mundo inteiro, incluindo um monte de gente que está assistindo esses vídeos aqui, não tem a menor ideia da origem israelita que tem. Então, recomendo, vai lá no canal do Yahussef Ben Abraham, vai lá aprender sobre a origem da sua família. Quem sabe você tem uma origem israelita? Talvez não, mas talvez você tenha também. Então preste atenção nisso. Tá? Sociedades secretas, né? Vamos falar aqui sobre os zoiudos, né? Vamos tentar explicar, porque esse olho que o pessoal fala, mostra, ele não é Deus. Não é a representação de Deus. Essa questão aqui, tá? Então vamos lá. Sociedades secretas. Tem sido um movimento poderoso que vem atuando por trás das cenas, influenciando a cultura, política, escolas, faculdades, tudo. Tá? A maioria dessas sociedades secretas descrevem Lúcifer como um deus bom e o Criador como um deus mau. Paciência. Usam símbolos clássicos de adoração dos Néfilins e anjos caídos, como o olho de Horus e a pirâmide, entre outros. Às vezes unindo até a pirâmide ao olho, como a gente já vai ver. Aqui só para lembrar, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal
de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Continuando. Então vamos lá. Muitas pessoas me perguntam o seguinte: se existem, por exemplo, pessoas que estão escondidas, ou eventualmente sociedades secretas que a gente nem conhece, se elas são tão importantes na sociedade como um todo, hoje, nos dias de hoje, por que a Bíblia nunca falou disso? Interessante, boa pergunta. A Bíblia já falou disso, só que, adivinha, alguém trocou umas letrinhas lá dentro, certo? Então vamos olhar. Zacarias, capítulo 5, versículos 5 a 11, da versão King James. Diz o seguinte: logo em seguida o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou. Ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Então indaguei sobre o que era aquilo, e ele esclareceu. É um efa, um cesto de medir, e acrescentou. E ele representa o conteúdo do pecado de toda a terra. Eu notei que uma grande tampa de chumbo foi retirada e de dentro do cesto estava sentada uma mulher. E assim vai. Aqui, na parte em inglês, diz assim, fala do resemblance. Tá? Resemblance, aqui no caso, representa o pecado. Parece que não é importante, certo? É um cesto que representa o pecado. Então a gente faz o seguinte, a gente pega o trecho que a gente tem interesse, que é o capítulo 6, capítulo 5, versículo 6, a gente pega ele lá e procura em todas as versões de Bíblia possível. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui está. Esse texto tinha iniquidade. Olha só, isso é a iniquidade das pessoas. Iniquity. Pecados. Iniquidade, né? Appearance, resemblance, iniquity, sin, iniquity, appears, aparece, né? Uma aparência. E de repente, olha só, apareceu uma coisa diferente aqui. Ao invés de iniquidade, resemblance, sei lá, todas essas palavras, apareceu uma palavra diferente aqui, olho, tá em inglês, eye, mas é olho. Ok, estranho, hein? Primeira vez que aparece o olho. Vamos para as próximas Bíblias. Iniquity, sins. Opa, mais uma aqui. Tanakh, JPS, Tanakh de 1917. Tanakh é a tradução judaica mesmo. Olha só, para Isaías. O que está escrito aqui? Olho. Olha, olho. Antigamente era traduzido como olho. Vamos continuar aqui. Em 1977, Appearance. Depois do ano 2000, Resemblance. Ano 2000, Resemblance. Appearance. Iniquity. Opa, mais uma aqui antiga. Uma Bíblia antiga aqui. De novo, olho. Mas espera um pouquinho. Pecado é olho. Temos agora 3 pontos aqui falando olho. A gente olha mais as outras versões e tá a mesma coisa lá. Resemblance, appearance, aspecto. Espera um pouquinho. Uma pulga. Uma pulga atrás da orelha. Será que essas palavras estão corretas? Ou será que aquele pessoal que colocou a palavra olho está correto? Vou dar uma olhada. Vamos pegar em hebraico aqui, como diz o Yahusef. Então tá lá. Zacarias, não era Isaías. Zacarias 5, capítulo 5, versículo 6. A gente vai lá, tá em inglês. Their resemblance. E quando a gente vê aqui, em hebraico, o que está aqui? O mais próximo, quando você clica aqui no Strong, adivinha o que é isso aqui? Olho. Interessante. Vamos ver, vamos clicar. Clicou, tá lá, Em Isaías 13:18 é traduzido como olho, tá? Em Zacarias é traduzido como aparência ou outras coisas aí. Beleza, então pera um pouquinho. O que está certo, aqui ou aqui? O que você acha? Então o Stephen Quayle, aqui nesse livro, ele falou o seguinte, espera um minutinho. Vamos substituir isso aqui por olho. Vamos tirar o resemblance lá, appearance, outras coisas. Vamos pôr olho lá dentro. Vamos ver como é que fica a frase agora. Logo em seguida, o anjo que conversava comigo adiantou-se e me orientou. Ergue agora os teus olhos e observa o que é isto que vem surgindo. Tá surgindo ali, cara.
Então indaguei sobre o que era aquilo, e ele me esclareceu. Ora, é um efa, um cesto de medir, e acrescentou, isto é o olho que vê toda a terra. Será que essa tradução está melhor? Isso é o olho que vê toda a terra? E de repente você vai lá nos egípcios e tem um olho. Você vai lá nas pirâmides, olho. Você vai lá no dinheiro americano, olho. O que é o olho com a pirâmide? Pirâmide, símbolo Nephilim. Olho, símbolo Nephilim. Alguém vai falar assim, não, Afonso, é o seguinte, o olho representa Deus. Boa. Negativo. Por quê? Vamos lá, o que representa esse olho? O Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, ele está em todas as células e todos os grãos de areia, ele controla todos os grãos de areia, ele controla todas as células de todos os corpos, de todos os animais, de todas as plantas. Ele está em tudo. Ele é onipresente. Ele está em tudo. Ele é onisciente e onipresente. O Hassatan, o nosso adversário, ele vai tentar aparecer onipresente colocando câmeras no mundo inteiro para monitorar com reconhecimento facial, etc. Ele vai tentar simular, ele nunca vai ser onipresente. Onipresente é o Criador que tem cada partícula. Quando diz o seguinte, você vai ser julgado e o Criador sabe o que está no seu coração, ele sabe o que estava lá dentro quando você fez aquilo, ele sabe ler o coração das pessoas, ele sabe o que estava lá dentro, ele sabe porque ele está dentro de cada célula. Quando você profana o seu corpo, você profana com ele dentro. E ele sai dali, ele se afasta. Certo? Mas ele está dentro da gente, ele está dentro de tudo, ele está dentro de cada partícula. Ele é onipresente, 100% onipresente em cada partícula. Cada poeira que está andando aqui nesse momento está no ar, cada poeira pode falar o seguinte, o Criador é onipresente, ele está dentro de cada pedacinho. O olho, ele só consegue ver. Exatamente o que tem as câmeras agora que o pessoal está instalando de reconhecimento facial. É o olho que tudo vê. Ele consegue ver. Não, o Criador ele não consegue ver. Ele está dentro. Ele consegue ler tudo, até o nosso coração. Não é só olhar para a gente. Tá? Não é um bom símbolo para o Criador. Inclusive, para quem segue a Bíblia, desde o Antigo Testamento, lá diz o seguinte, não farás imagens. Não fará imagem, muito menos do Criador. Porque as imagens servem para ser profanadas. O Criador deixou claro, para não fazer imagens dele. Okay? Não é para fazer imagens. Está lá, com todas as letras. É o manual do mundo, a Bíblia. Lá diz, não faça imagens. Então assim, esse olho aqui representa o Criador? Não representa o Criador, desculpa, não representa. Representa o nosso adversário, o Hassatan, que está olhando tudo aí, esperando a gente estar um pouquinho mais fraco, para mandar um pecado para a gente cometer um pecado. Ele está de olho em tudo, o Hassatan, esperando cada oportunidade. E ele aproveita cada oportunidade. Então este aqui não é o Criador de jeito nenhum. Tá? Esse aqui é o nosso adversário. Tá? O nosso Criador tem cada célula nossa. Vamos lá. Olha que interessante. Então, aqui, Mateus capítulo 21, versículo 42. Então Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, lhes inquiriu, nunca lestes isto na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Então tá aqui, ó. Ele estava falando de quem? Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Uau! Ele já está falando aqui de todas esses pagãos, etc., essas religiões de Néfilins, tudo que as pessoas optaram, as sociedades secretas, elas optaram em rejeitar essa pedra, tá? Que se tornou a pedra angular, que é o Messias, Jesus Cristo, né? E foram escolher outras coisas. Tá? Resolveram idolatrar anjos caídos, sol, lua e companhia. Tá? Então assim, e ainda de novo, insisto, tem pessoas que vêm aqui falar para mim, Afonso, o Messias, Jesus Cristo, ele veio abolir a lei.
Não, ele não veio, ele falou com todas as letras. Eu posso acreditar no que o seu pastor diz, no que você diz, ou o que o Messias Jesus Cristo escreveu na Bíblia para mim, eu li e entendi. Posso acreditar. Eu vou optar, adivinha? Vou optar pelo Messias, Jesus Cristo. Ele falou, acabou a conversa. Okay? Ele fala, eu obedeço. Ok? Ok, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre infiltração nas igrejas. E aí você vai pensar, que nem eu pensei aqui, né? Ele vai falar sobre o Vaticano. Né? Porque ele é protestante e os protestantes, basicamente, eles não gostam da igreja católica. Beleza, e de repente não. Um protestante vai lá falar sobre a igreja metodista. Interessante isso. E ele vai falar sobre a infiltração nas igrejas. Como toda essa cultura se infiltrou nas igrejas. E não é só, né, na igreja metodista. Se infiltrou em todas as igrejas. Todas. Okay? Mas vamos lá. E ele vai lá e cita várias frases desse cara aqui. E fala desses artigos desse cara. E eu falei assim, não é possível que esse cara falou esse tipo de coisa. Não é possível que isso seja verdade. Não é possível que isso exista dentro da igreja metodista. Aí eu fui lá pesquisar no Google. Aí eu pesquisei no Google. E adivinha? Não apareceu nenhum resultado de busca. Então eu pensei assim, bom, talvez meio antigo, 1997, eu não vou encontrar mesmo, né? Aí por um momento eu lembrei do DuckDuckGo que eu já indiquei aqui no canal, né? E adivinha, coloquei lá a mesma coisa e o primeiro resultado de busca aparece isso aqui, exatamente o que ele indicou. Interessante. Vou fazer uma pergunta aqui. Será que o Google está pagando os sites do resultado de busca? Talvez, hein? Talvez. Esquisito isso, hein? Isso é censura de verdade. Você apresenta buscas sem determinados sites. Uau! Caramba! Tudo bem. Tá aqui o texto. Vou deixar o link para vocês, que vocês não vão encontrar no Google pelo jeito. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ele vai falar... a gente vai falar aqui sobre uma igreja que é a Foundry, tá? Que é uma igreja metodista a 1 milha da Casa Branca, tá? Mas no outro artigo ele falou dessa outra igreja metodista que é a Glide, em São Francisco. Ele fez um outro artigo sobre a Glide, então eu vou falar depois sobre a Glide, vou mostrar os dois artigos. Então ele diz o seguinte, ó. Ele diz, embora não tenha descoberto nenhuma história sobre dançarinas de topless na Foundry, como aconteceu na Glide, duas igrejas metodistas, hein? A Foundry ainda não está muito atrás. Diz assim, teve um simpósio sobre homossexualidade realizado na Foundry, onde Jesus foi falado como se fosse uma drag queen. Casamentos homossexuais foram elogiados e presta atenção agora quem diz que a Torá é inválida. Presta atenção. E os 10 mandamentos foram declarados imorais. Vamos analisar os 10 mandamentos? Olha só que imoral. Respeitar pai e mãe, segundo a igreja metodista, imoral. Interessante. Não roubarás. Não roubarás, imoral. Não matarás. Olha, imoral. Não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Imoral. Respeitar, observar o Shabat, o sábado. Imoral. Só ter um Deus, imoral. Não profanar o nome de Deus. Aparentemente o pessoal pensa que é imoral. Interessante, hein? O pessoal acha que umas coisas bem esquisitas são imorais, hein? E esse pessoal aqui se diz também cristão. Tá bom, interessante. Agora, todo mundo que vem aqui no meu canal falar pra mim que o Messias aboliu a lei, tá falando que aboliu os 10 mandamentos. É isso que tá falando, basicamente. Tá? Eu sei, tem muitos mais mandamentos. É óbvio, todos aqueles mandamentos são importantes. Tá? Tudo que tá lá é importante.